Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Congresso Internacional de Mulheres. E nessa palestra eu vou falar com vocês um pouco sobre a educação em valores, educando em princípios e valores. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Eu sou Sandra Lima, sou coach, sou pedagoga, mestre em educação em valores e trabalho com o fortalecimento pessoal, com o fortalecimento da liderança, desenvolvimento de nós como pessoas e também como educamos em valores. Como a gente faz para trabalhar essa questão dos valores nas escolas e nas nossas famílias também. E muito contente de poder compartilhar com vocês essa palestra, compartilhando um pouco o fruto do meu mestrado em Educação e Valores, aonde foi trabalhado, né, como a gente faz para educar em valores e de que maneira, né, essa educação em valores era concebida. Então, sejam bem-vindos ao Congresso para Mulheres 2025, que esse ano seja maravilhoso na vida de vocês. Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre a arte de educar em princípios e valores, né? Que fundamental. E eu me dirijo não só aos educadores, mas aos pais também. Em definitiva, a cada ser humano, porque todos nós temos a capacidade de estar educando em valores, devemos educar em valores. Então, agora eu pergunto, o que que vem na mente de vocês quando vocês leem educar em valores? O que que aparece na mente de vocês? Ah, é como se comportar, é que a pessoa tem que ser solidária, que a pessoa tem que ser mais amável. O que que vem na mente de vocês? Pensem aí, pensem um pouquinho. O que que aparece na mente de vocês? Para mim, né, quando a gente pensa em educar em valores, nós estamos vendo a importância, destacando a importância de uma educação transformadora, tá? Uma educação que não seja simplesmente mera transmissão de conhecimentos, mas que ela te ajude a crescer no seu ser. Também estamos falando de uma formação ética e moral dos indivíduos, né? Ética, porque eu vou ver como eu vou trabalhar de uma forma que o meu atuar não vai em contra, não afete a dignidade de nenhuma pessoa. Mas antes de falar dessa educação, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho, né, nessa realidade global. Então, se eu perguntasse para vocês hoje, quais são os principais problemas do mundo? O que que vocês me responderiam? Quais são? Né? Ah, e aqui já apareceu, né? Foi mais rápido do que eu. Nós estamos falando aqui, vocês poderiam ter pensado na desigualdade social, na fome, né? Nas mudanças climáticas, na violência, nos conflitos, quem sabe apareceu outras coisas na cabeça de vocês. E na América Latina, que problemas, né? A pobreza, a violência, a desigualdade de gênero. Se eu pedir para você pensar na realidade da tua cidade, será que algum desses problemas não estão aí também? Se a gente parasse para pensar quais são os maiores problemas das famílias, que existe no seio das famílias, e aí poderia aparecer a falta de comunicação, a falta, né, de diálogo entre as pessoas, a falta de respeito, essa vida tão agitada que a gente acaba a gente tem menos tempo para estar com as pessoas que a gente ama. Então, tudo isso, esse olhar, né, essa realidade, faz a gente pensar que perante essa realidade, né, se faz necessário uma educação em valores. Então, perante essa realidade, nasce
a necessidade da educação em valores. Então, ela é necessária por quê? Porque ela vai contribuir para que exista uma sociedade mais justa, também exista uma formação mais integral dos indivíduos, uma formação ética e moral, né? Gandhi dizia que nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. E como é que a gente faz isso? É justamente formando indivíduos íntegros, com ética, com moral, que a gente vai fazer com que as mudanças que a gente queira ver, que esse mundo diferente que a gente quer, mais solidário, mais humano, mais colaborativo, exista, porque ele vai ser fruto do nosso atuar. E aí vem a definição em educação em valores. Quando eu falo de educar em valores, a Wikipédia diz que é um processo pelo qual as pessoas incorporam normas éticas na sua aprendizagem habitual. Torres vai dizer que são as atividades que ocorrem em organizações educativas formais ou não formais. E o objetivo delas é a formação em civilidade, respeito, empatia e igualdade. Essa é a definição de Torres. A educação em valores, né, ela vai influenciar como nós estabelecemos os nossos objetivos, as decisões que a gente tem também. Ela também vai favorecer essa transmissão de regras, de comportamentos e atitudes, porque ela vai marcar quais são esses comportamentos, quais são essas atitudes que são adequadas para cada sociedade. Então, quais seriam as características da educação em valores? Primeiro, ela vai ser um processo sistêmico, multidisciplinar, multidimensional e integrado, tá? Porque ela vai abarcar o ser como um todo. E não é só, quem vai educar em valores, vamos dizer, na escola, é só quem dá moral e cívica, quem dá, né, hoje em dia, nos colégios católicos, de confissão, né, religiosa, vai ser a ensinança religiosa, outros uma matéria chamada mesmo de valores, éticas, e aqui a gente vai dar essa formação da personalidade consciente. E como ela vai? Ela vai se concretizar na vida curricular, mas também na extracurricular. Por quê? Porque também se educa em valores em casa, na família. É a base da educação em valores. O que a gente propõe, então? Não é? Que o objetivo imediato da educação em valores, para os valores, é o desenvolvimento da estrutura da personalidade ética dos alunos. Tá? Na Universidade Católica do Uruguai, né, eles concebem a educação em valores como a construção da personalidade moral. E aí, o professor Javier Galdona trabalha essa parte e traz o Puig Rovina como uma base, né, como um fortalecimento dessa parte teórica. Então, quer dizer, é essencial um processo de construção do eu. Então, quando eu vou construir a minha personalidade moral, eu estou me construindo como pessoa. Eu estou descobrindo quem eu sou. Eu estou descobrindo o que me move, né, na sociedade aonde me move. Quais são aqueles valores com os quais eu vou caminhando no meu dia a dia e vai determinando quem eu sou. E nessa construção dessa personalidade moral, vai ocorrer um processo onde a pessoa, tá, ela vai realizar coisas para se adaptar à sociedade e a ela mesma. É uma descoberta dela, né? É esse jogo, a ver como é que eu sou perante isso, como é que eu atuo perante aquilo que acontece ali. E ela vai se caracterizar também pela transferência de aspectos culturais,
e do que nós consideramos valioso em cada sociedade. Tá? Em cada sociedade. Cada família tem os seus valores, e esses valores vão ser transmitidos de geração em geração. Cada cidade tem os seus valores, os países têm os seus valores. Então, como a gente vai transferindo esses aspectos culturais? Também, nessa construção da personalidade, é que é onde a gente vai adquirindo elementos processuais, tais como a habilidade de fazer julgamentos, para a gente poder compreender o que acontece e a gente se autorregular. Então, é um crescimento de nós mesmos essa educação em valores. Ela vai além de simplesmente educar valores, tá? Nós já vamos chegar aí. E é possível que a pessoa, nessa construção da sua personalidade, ela construa a sua própria história. Tá? Então, essa é a base do que o Puig Rovira traz no livro dele, La Construção da Personalidade Moral. E ele fala, né? Aí nós vamos trazer o, a contribuição de Berkoit, que ele fala que nessa consciência moral existe uma anatomia. Tá? E os componentes dessa anatomia moral é a conduta, o caráter, os valores, o raciocínio e as emoções. Então, educar em valores e ajudar na construção da personalidade moral das pessoas implica educar em valor, em conduta, caráter, valores, raciocínio e emoções. Esses 5 aspectos juntos, não só valores, não somente valores. E como é que a gente trabalha esses elementos da anatomia moral? Nós já vamos ver cada um deles por separado. Mas aqui eu trouxe alguns exemplos gerais, assim. Na conduta, a gente pode trabalhar trabalho em equipe, a reciclagem, o voluntariado, na questão do caráter, exercício de autoconhecimento, um diário pessoal para ir anotando suas próprias reflexões a respeito dele mesmo. Nos valores, aí entra o trabalho voluntário, reciclagem, os exercícios de valores, que nós já vamos falar um pouquinho deles, é eu descobrir quais são os meus valores. No raciocínio, é essa capacidade de você pensar, de você fazer resoluções de dilema, de você investigar questões. Nas emoções, tem a ver com reflexões sobre os meus sentimentos, positivos ou negativos, como eu me deixo mover pelos meus sentimentos. Então, a gente pode estar trabalhando tudo isso dentro da escola, né? E dentro de casa também. Então, vamos lá, aspecto por aspecto. Vou falar um pouquinho de cada um desses aspectos. O que seria a conduta? A conduta é a forma como uma pessoa atua, ou seja, é o seu comportamento. Tá? Então, essa é a conduta. E a gente tem que trabalhar isso também. Então, aí a gente pode ver alguns exemplos, como é o estabelecimento de ordens, né? No sentido assim, eu vou cumprir certas regras, eu vou obedecer as ordens que as pessoas me dão. Como é que vai ser esse processo? Qual vai ser a minha conduta perante isso? Qual é o meu atuar no lanche compartilhado? Eu escondo meu lanche ou eu sou capaz de compartilhar com outras pessoas? Qual é a minha conduta quando eu tenho que compartilhar um lanche? Qual é a minha conduta quando eu trabalho em equipe? Tá? Eu vou lá individual ou eu realmente interajo com as pessoas, a gente faz uma troca, a gente conversa? Qual é a minha conduta no trabalho voluntário, na reciclagem? Tá? São alguns exemplos de atividades que a gente vai desenvolver a conduta, mas eu não desenvolvi. Depois a gente vai ver que nesses aspectos a gente também está desenvolvendo outros aspectos dessa formação da consciência moral. Agora, o que seria o caráter? O caráter é o conjunto de pontos fortes que contribuem para o bem-estar. Isso é o pensamento de Seligman, tá?
onde ele trabalha essa formação, mas e o caráter é o temperamento influenciado, transformado pelo ambiente, pela educação, pelos princípios e os valores que nós aceitamos à medida que nós vamos crescendo, tá? Então, é aquilo que vai moldeado, né? É como se o meu temperamento vai ser a argila, o meu caráter é essa argila já moldeada que eu vou formando um vaso, ok? E que exemplos de atividades envolvem o caráter? Aqui a gente pode ver exercícios que promovam o autoconhecimento, também reforçando virtudes para transformar, para que elas se transformem em hábitos, descobrir quais são os meus pontos fortes e compartilhar. Eu posso fazer isso através do questionário VIA, tá? Que traz, né, os pontos fortes e a minha força de caráter, tá? Também o diário pessoal sobre os meus pontos fortes, as minhas qualidades, as minhas fraquezas, que avanços eu vou fazendo, né? É fazer contato com quem somos, como atuamos frente às coisas que nos acontecem. Agora, outro aspecto, então, da formação da consciência moral são os valores, tá? Então, o que que são valores? Segundo Pablo Fuentes, um sacerdote espanhol naturalizado argentino, muito amigo mesmo. Ele falava sobre esse tema. Ele falava que eram ideias que se tornam força vital, que mobilizam uma pessoa para o bem de si própria e dos outros. É aquilo que nos move. E Hochschild definiu valor como uma preferência por agir de uma forma determinada, tá? Que seria a conduta, ou por ser de uma determinada forma, tá? Então, é aquilo, não, é a nossa preferência, é aquilo que a gente valoriza mais e por isso eu acho importante. Mas não é valor econômico, não, tá? Eu posso pensar, nossa, a minha família tem um valor muito importante, então eu vou dedicar tempo para ela, eu vou compartilhar momentos, eu vou colocar a priorizar. Então, isso implica atitudes que vão vir em função daquilo que eu acho que é valioso na nossa vida, ok? E como a gente pode, né, alguns exemplos para desenvolver os valores. Aqui, repetimos, tem alguns aqui, o trabalho voluntário, a reciclagem, o trabalho em equipe também, que não aparece aqui, mas eu vou começar a ver o outro com outros olhos, a classificação dos meus valores pessoais, e aqui eu posso perguntar para eles, fazer inúmeros exercícios que façam com que eles vejam quais são os seus principais valores. A gente pode estar aplicando também para eu priorizar, para eu ver qual é a hierarquia de valores que eu tenho, tá? Existem muitos exemplos de exercícios que o mapa dos meus valores, fazer eles desenharem quais são esses valores e eles projetarem, né? Aqui a resolução de dilemas também, que vai me ajudar a ver que valor eu valorizo, e em função do valor que eu valorizo, eu vou tomar decisões, eu vou atuar, tá? E que aí tem a ver já com o comportamento, com a conduta e com o caráter. E nós vamos ver a resolução de dilemas na parte do raciocínio, tá? E aqui o mapa dos valores pessoais, como eu já disse. Agora venha ver o outro aspecto da anatomia moral, é o raciocínio, que é a capacidade de raciocinar, de compreender, de tomar decisões relacionadas com questões morais, tá? E ela vai funcionar como a nossa autoridade moral. Então, não se guiando apenas pelo comportamento, pelo caráter, pelos valores, mas pelas emoções também. Isso traz Berkowitz, tá?
que é o que traz, o que fala sobre a anatomia moral, né? Como é que está formada essa anatomia moral? E o raciocínio, como é que a gente desenvolve o raciocínio? Através da resolução de conflitos, e aqui, nesse sentido do raciocínio, nós vamos pensar, nós vamos raciocinar. Na questão dos valores, vai pesar o que é mais valioso para mim. E na parte da conduta, tem a ver com o meu caráter, tá? Então, ele vai, no mesmo atividade, eu posso estar trabalhando diferentes aspectos. E aqui vem também, nessa parte do raciocínio, posso fazer investigações de temas, sejam de cultura geral, de notícias, de interesses pessoais, para a gente poder pesquisar, investigar e ampliar a nossa capacidade mental, tá? Aqui também, eles apresentarem o que eles pesquisaram, né? Isso também eu desenvolvo o raciocínio. E fomentar as reflexões pessoais. São alguns exemplos de atividades que desenvolvem o raciocínio. Agora, o último aspecto da anatomia moral é as emoções, que é considerado como o afeto moral. Então, a pessoa moral, nós seres humanos, nós temos sentimentos e nós somos movidos frequentemente por eles, ok? E isso Bercoit falava. E Pablo Fuentes, ele dizia que os sentimentos são reações internas, espontâneas nas pessoas, em lugares ou em situações que são vividas ou pensadas. Então, quer dizer, surgem esses sentimentos, essas emoções. Agora, o que que a gente faz com ela? O que que a gente faz com as nossas emoções? Como a gente trabalha aquilo que a gente está sentindo? E aqui alguns exemplos de gestão de emoções é responder como é que eu me sinto, como é que eu estou, como eu estou me sentindo agora com isso que está acontecendo. E como eu partilhar com o grupo os meus sentimentos. Partilhar também exemplos de atividades que provoquem pensamentos e sentimentos positivos. Fixar, né? Fixar ali exemplos na sala de aula de como foi trabalhada as emoções, a caixa das emoções positivas e negativas. Então, uma coisa que é importante a gente ter claro, uma emoção não é boa nem má, tá? É uma emoção, mesmo ela sendo negativa. O que eu posso qualificar ou julgar como bom ou mal é a atitude que eu vou tomar frente às minhas emoções, ok? E é importante a gente saber que existe, né, atividades, e eu já mencionei algumas, onde a gente integra os diferentes membros dessa anatomia moral, né, da nossa consciência, e que vão desenvolver o caráter, o comportamento, os valores, o raciocínio, a gestão das nossas emoções. Aqui pode ser filmes, vídeos ou histórias pessoais. A gente pode refletir sobre o que eles viram, conversar, também incentivar os alunos a ficarem em silêncio e ouvir a voz interior, que é o mindset. Então, existe muitas possibilidades de integrar esses 5 aspectos. Eles não estão separados e eles realmente fortalecem o crescimento da nossa consciência moral. E a gente formar mais pessoas íntegras, ok? Então, eu pergunto para vocês, como é que vocês estão trabalhando cada um desses elementos na nossa escola e na nossa família? Na sua escola e na sua família, né? Quem é educador e quem é pai de família, ou quem é tio também, mesmo que não seja pai, né? Ou com as pessoas com as quais você convive, com as pessoas do teu trabalho. Como é que você está trabalhando o comportamento, o que seria a conduta, o caráter, os valores, o raciocínio, a gestão das emoções? Como você trabalha cada um desses aspectos? Isso é muito importante a gente responder isso, né? E se você está vendo aí, olha, na verdade, que eu não tinha parado para pensar. Que ótima oportunidade, porque a partir de agora você pode começar a pensar, ok? Então, para ir concluindo, primeiro, a educação.
Em valores, é essencial para a formação de uma sociedade mais ética e mais justa. Mas quando eu falo de uma formação em uma educação em valores, eu estou falando, tá, em desenvolver a nossa consciência moral, aonde eu estou trabalhando esses 5 aspectos da anatomia moral: conduta, caráter, valores, raciocínio e emoções. Então, a construção do meu eu moral é um processo contínuo. E todos esses elementos, né, da anatomia moral que eu mencionei agora, eles estão interligados e são fundamentais no nosso desenvolvimento pessoal e social. Quem tiver interesse de ler, né, um pouquinho mais de saber como foi, né, essa tese de maestria, onde eu trabalhei isso, no link desse vídeo, dessa palestra, vai estar o link para você acessar a tese da maestria, que está em espanhol, né? O processo da construção da personalidade moral e a sua incidência nos jovens participantes do programa de formação de líderes do movimento latino-americano Gente que Avança, no qual eu trabalhava durante os anos que eu morei no Uruguai. E também no link desta palestra, vocês vão poder encontrar, né, na descrição dessa palestra, o link do livro que eu escrevi junto com o Marcos de Oliveira, Educando Princípios e Valores, aonde a gente traz, e no curso também vai encontrar o link do curso que nós gravamos juntos, tá? Aonde vocês vão encontrar muito mais exemplos. O livro é exemplos, como trabalhar na escola e na casa dos pais, esses 5 aspectos da formação da consciência moral, ok? Então, no link dessa palestra você encontra, tá? Na descrição dessa palestra você encontra o link dos dois, do livro Educando em Princípios e Valores e do curso Educando em Princípios e Valores, ok? E gostaria de terminar dizendo para vocês que é melhor alimentar o fogo do que queixar-se da escuridão, né? Então, eduquem em valores, fomentem nos nossos jovens, nas nossas crianças, né, esse desenvolvimento da sua consciência moral. E, novamente, aqui está, né, o meu link, quem quiser se comunicar comigo através do meu WhatsApp ou do meu Instagram, estarei lá disponível para estar acompanhando você no seu processo. Muito obrigado a todos.